Vozes podiam ser ouvidas do lado de fora da porta aberta da cozinha. A descia silenciosamente as escadas. Quando acordou, estava com sede. A mulher ficou surpresa ao descobrir que o marido não estava na cama com ela. O relógio marcava a 3ª hora da noite. Para onde ele poderia ter ido em tal momento? Ela pensou. Sempre havia um jarro de água limpa na mesa ao lado da cama, mas ontem ela se esqueceu de enchê-lo. Vamos ter que descer para a cozinha. Alien enfiou os pés nos chinelos e saiu para o corredor. Descendo as escadas de sua casa grande, ela percebeu que George estava na cozinha e conversando baixinho com sua mãe sobre algo. Sua sogra morava com eles, mas antes Alien não percebeu que o marido e a sogra gostam de conversar à noite. Ela foi silenciosamente até a porta. Você deveria tê-la deixado há muito tempo. A voz de sua sogra soou como o assobio de uma cobra. Mãe, pare com isso. Eu amo Alien, George falou em um sussurro, mas mesmo com a porta entreaberta, dava para ouvir que ele estava irritado. Você não entende, filho, estou cuidando de você. Eu te disse logo, não case com esse idiota. Com seu dinheiro, com sua posição, você poderia ter encontrado uma esposa melhor, de uma família normal. Não, mãe, detesto ouvir isso. George até levantou um pouco a voz. Se você se lembra quando eu casei com Alien, eu não tinha nenhuma posição. Bem, me desculpe, pelo menos eu te criei a vida toda, coloquei toda a minha alma em você, trabalhei em 2 empregos para te dar uma educação decente para que você pudesse escolher um caminho melhor na vida. Obrigado. O melhor obrigado para mim é meu neto. E você está me privando da oportunidade de ser avó. Mãe, você sabe, Alien e eu tentamos ter um filho muitas vezes, mas... Em geral, se você mesmo não falar com ela, pedir o divórcio e expulsá-la de casa, eu mesma contarei tudo para Alien, direi que você tem outra família. A voz de sua sogra soou resoluta, mas Alien não prestou atenção nisso agora. Ela só ouviu uma coisa, outra família, outra família, outra família. A mulher quase gritou, com a boca aberta. Ela se virou e subiu correndo as escadas para o quarto. O que ela ouviu naquela noite foi uma descoberta terrível para ela. Se o que Ian diz é verdade, então acontece que George está enganando. E quantos anos dura? Há quanto tempo ele mora com 2 famílias? Não, era impossível acreditar. Desde o primeiro dia em que se conheceram, se amaram e cuidaram um do outro. E meu marido nunca ofendeu Alien com uma palavra. Centenas de pequenos martelos batiam em suas têmporas. Alien realmente queria acordar. Ela queria que tudo fosse algum tipo de sonho estúpido, um pesadelo que desapareceria assim que ela abrisse os olhos. Mas não foi um sonho. Ela ouviu a sogra conversando com o marido sobre George ter outra família. Isso não pode estar acontecendo. Há 10 anos, Alien e George se conheceram em uma festa, onde a garota foi convidada por sua amiga Jane. Elas estudaram juntas em cursos de cabeleireiro e já estagiaram em um dos salões de beleza. Acontece que o amigo do namorado, o mesmo George, estava dando uma festa de aniversário. Foi lá que os jovens se viram pela primeira vez. Mas antes disso, Jane vinha tentando convencer a amiga a ir à festa há muito tempo. Não há nada para eu usar lá, suspirou Alien. Oh, isso não é um problema, Jane sorriu, abrindo o armário. Jane começou a tirar cabides com vestidos, blusas e saias do armário. Escolha o que você quer e pode, depois nem devolva, sugeriu. Experimente o que mais combina com você, disse Jane, aplicando o vestido ao alienígena. E esse turquesa com areia vai fazer bem para você, afirmou Jane, ajudando a amiga a experimentar um vestido. Oh, o que você é? Quase não os uso, objetou Alien, olhando para os sapatos brancos de salto alto. Coloque, insistiu Jane, colocando os sapatos na frente da amiga. Você está ótima, alienígena, disse Alex, olhando para a garota pelo retrovisor. Mal posso esperar para beber champanhe e dançar, Jane o apoiou. Bem, vamos conseguir? Jane ficou indignada enquanto dirigiam pela rua. Alex,
o carro da frente, se acalmou. Claro que vamos conseguir, meninas. Alien dirigiu e olhou pela janela para a área noturna tranquila e as lanternas iluminando as ruas escuras, pensando em como a cidade é bonita à noite. O que a espera nessa festa? Ela não sabia, então estava preocupada. Depois de pegar o elevador para o 10º andar, eles imediatamente ouviram música alta e vozes alegres. Alex tocou a campainha ao lado da porta da frente. Ninguém abriu. Não adianta, ninguém vai ouvir a campainha, disse e puxou a porta. Acabou sendo aberto. O trio entrou no corredor, e Alien percebeu que ela se encontrava em algum outro mundo desconhecido para ela. Era um apartamento muito grande, bem mobiliado com móveis caros. Luzes coloridas corriam pelo teto da sala, e meninas e meninos dançavam embaixo delas. Percebendo os convidados, o alto e imponente anfitrião da festa correu até eles. Por fim, o aniversariante abraçou o amigo. Eu pensei que você não estava vindo. Ele cumprimentou Jane, e ela empurrou o Alien para a frente. Vamos nos conhecer. George. Este é um alienígena. Ela é minha melhor amiga. Esse é o tipo de garota. Jane deu um joinha. Muito legal, disse o cara, estendendo a mão. Eu sou o George. Entre, junte-se a nós. Não tenha vergonha de nada nem de ninguém. Em geral, Abram, galera. Alien observou que o público desta festa é muito interessante. As meninas em lindos trajes se comportaram com confiança e facilidade. Dançavam e se divertiam, não tinham vergonha de ninguém. Os caras apoiaram as meninas. Havia pratos de petiscos na mesa e até nos peitoris das janelas. Havia garrafas de vinho e bebidas mais fortes por toda parte. Jane e Alex deixaram Alien, correndo para seus amigos. Eles conheciam quase todo mundo aqui. E Alien se sentiu estranho. De repente, alguém lhe entregou um copo. Quer tomar um drink? Era o George. A moça pegou o copo nas mãos. Em geral, ela raramente bebia, mas depois, aparentemente, por excitação, bebia vinho. Tinha um gosto bom, moderadamente doce e frutado. Vejo que está entediado. Por que você não dança? O aniversariante perguntou. É um pouco estranho. Não conheço ninguém aqui, respondeu Alien timidamente. Quer que eu te apresente? Não, inconveniente. Mas então olhe. Essa garota de cabelos compridos é Ellen. Estudamos juntos. Meu amigo de infância come alguma coisa lá o tempo todo. Fomos para o mesmo jardim de infância, imagina? E ainda somos amigos. Os amigos estão sentados no sofá e as meninas estão iluminando lá em cima. Lembra-se? Alien assentiu, embora ela ainda não conseguisse se lembrar de todos os nomes de uma só vez. Não seja tímido. Temos uma boa companhia, toda nossa. George serviu-lhe um canapé com queijo e azeitonas. Vou tentar. Posso sair na varanda para tomar um pouco de ar? A moça perguntou. Claro. Está muito abafado aqui. Ele levou o alienígena a uma grande loggia. Do 10º andar do prédio, havia uma vista maravilhosa da cidade, brilhando com luzes. Um leve vento soprou, trazendo uma lufada de ar fresco. O vinho estava um pouco vertiginoso. Música lenta vinha da sala. Vamos dançar. George estendeu a mão para o alienígena. A garota se virou e viu que Jane e Alex estavam dançando, agarrados um ao outro. Por algum motivo, ela também queria dançar. George acabou se revelando um cara galante e forte. Ele se movia muito bem. Dançando com ele, Alien se sentia mais confiante entre caras desconhecidos. Onde estuda? O cara perguntou. Em um curso de cabeleireiro, respondeu Alien. Você vai deixar as pessoas bonitas? Algo assim. Desde a infância, Alien queria trabalhar em uma barbearia, como sua mãe. Portanto,
Após a formatura do orfanato, não havia escolha para ela. E você? I'm just really tired. I'm sorry, Said Allen. Estou no meu 5º ano, respondeu George, sorrindo. Serei jornalista. Toda a minha vida sonhei em viajar pelo país e mostrar às pessoas o que está acontecendo em diferentes regiões. Quero trabalhar no noticiário. Ótimo! É uma ótima profissão. Allen o apoiou. Você não está pior. George sorriu ainda mais. Você pode imaginar se não houvesse cabeleireiros, como os correspondentes ficariam terríveis na TV. Eles riram. Allen ficou tão fácil com esse cara simples e muito atraente. Depois de algumas horas, os caras começaram a se dispersar. Alex chamou um táxi, deixando seu carro perto da casa de George. Ao se despedir, o aniversariante pediu um número de telefone para Aliona. Posso ligar para você algum dia? Ele perguntou. Me liga. Allen sorriu. Ela estava muito cansada, mas estava feliz por sua amiga ter conseguido persuadi-la a ir visitá-la. No táxi, sorrindo misteriosamente, Jane olhou para o alienígena. Mas George gostava de você. Ela cutucou a amiga levemente na lateral. Não saí do seu lado a noite toda. Pare com isso. Apenas um anfitrião muito educado e hospitaleiro. Allen baixou os olhos, porque ela mesma gostava desse cara. Oh. Um anfitrião hospitaleiro. Se quiser saber, ele também é um dos melhores alunos do curso. E um noivo invejável. A propósito, Alex, confirme minhas palavras. Ah, um noivo invejável sem noiva. O cara riu. E esse caso é solucionável. Jane persistiu. Vamos pegar nosso alienígena e casar com ele. Ah, já chega. Ali está a minha casa. A moça apontou seu prédio de 5 andares para o motorista. Os amigos se despediram e Allen se dirigiu para a entrada. Ela estava terrivelmente sonolenta. Eu nem tinha forças para tomar banho. A moça trocou de roupa e desabou no sofá. Afogada com a cabeça em um travesseiro macio, Allen dormiu quase até o almoço. Quando ela abriu os olhos, o sol da tarde estava brilhando através das cortinas. A moça se esticou e foi ao banheiro. Hoje ela teve que ir aos cursos à noite, e também ter tempo para comprar mantimentos e cozinhar alimentos. Não tem quase nada na geladeira. Entrando na cozinha, ela colocou a chaleira no fogo e tirou uma lata de café do armário. Estava vazio. Café seria bom agora, mas vou ter que tomar chá. Allen Fote. Um telefone vibrou da sala. Olá. A moça respondeu. Olá. Este é o George. Então, resolvi ligar para você para saber como está. Como você está se sentindo? Oi. Está tudo bem. Por algum motivo, o coração de Aliona começou a bater mais rápido. Vamos nos encontrar hoje à noite, sair em algum lugar? O cara sugeriu. Tem o curso hoje à noite. É isso, está combinado, eu te encontro. Após o curso, o endereço foi enviado. Allen não teve tempo de recobrar o juízo, não teve tempo de responder alguma coisa, começou a duvidar, e George já havia se despedido e desligado. Ela estava parada perto da janela e nem percebeu como um sorriso se abria em seu rosto. Ela realmente queria ver esse cara confiante, adulto e forte novamente. A menina mal esperava o fim das aulas. George estava esperando por ela na entrada. Ela havia notado sua figura na janela há muito tempo. Olá, disse ela, e seu coração começou a bater muito forte. Olá. Ele estendeu a mão para ela. Vamos. Para onde? Conheço um bom lugar aqui. Vamos sentar e dar uma mordida. Você deve estar com fome, certo? George sorria com um sorriso tão encantador que a garota não resistiu. Allen realmente não se importava de comer alguma coisa agora.
Ela não teve tempo de ir às compras. O pequeno café com apenas algumas mesas era calmo e tranquilo. Alguns clientes conversavam baixinho, tomando café. A música suave e calma era relaxante. "Peça o que quiser", sugeriu o cara quando a garçonete trouxe o cardápio. "E o que você vai fazer?" Alien perguntou. "Entendo. Você é tímido." George entendeu a pergunta dela à sua maneira. "Bem, então eu mesmo farei o pedido. Não se importa?" "Ok." O jovem pediu salada, assado e sobremesa para ele e para o alienígena. Observando-a comer, George sorriu. "Estou tão feliz que você concordou em se encontrar comigo." Ele disse quando terminaram o jantar e estavam tomando café. "É estranho, parece que te conheço há muitos anos, e muitas vezes nos sentamos assim em um café", respondeu o alien. "Mas eu realmente não sei nada sobre você." "O que devo dizer?" "Nasci nesta cidade, vivi aqui toda a minha vida. Minha mãe me criou sozinha. Desde criança, ela me incutiu que o assunto do meu pai é tabu. Então, mesmo antes da escola, parei de perguntar a ela quem era meu pai. Minha mãe teve dificuldade sozinha, mas fez de tudo para que eu não precisasse de nada. Sou muito grato a ela por isso." "E quem é a sua mãe?" Alien perguntou. "Agora ela tem sua própria editora." "Ah, eu vejo por que você quer se tornar jornalista." "Já estou trabalhando. Minha mãe costuma me dar encomendas de publicações para que eu tenha meu próprio dinheiro. Ensina a trabalhar, por assim dizer. Escrevo para a editora dela desde o 3º ano. Suas xícaras estavam vazias há muito tempo e não havia mais pessoas no café." "Vamos?" George sugeriu. Eles foram para fora. A brisa quente de maio soprava os cabelos de Alena. Eles caminharam pela praça, curtindo a companhia um do outro. Ela não queria ir para casa de jeito nenhum. A alma da garota não tinha tanta calma e sensação de segurança há muito tempo. "Bem, você vai me contar sobre você?" George perguntou. Alien ficou em silêncio. Ela não sabia o que dizer a esse cara confiante que tinha tudo indo tão bem na vida. Ele teve sorte. Pelo menos ele tinha uma mãe que provavelmente apenas adora o filho, se preocupa com ele, o ama com toda a alma. Alien não podia se gabar disso. Na vida dela, tudo era exatamente o contrário. É assim que o mundo funciona. O destino não é gentil com todos. Ela tem destacado alguém desde a infância. E não há explicação para que isso esteja acontecendo. "Minha mãe era cabeleireira." A menina começou a contar sobre si mesma. "Bem, então eu também entendo por que você escolheu essa profissão. Você seguiu os passos da sua mãe?" "Sim, ela se foi há muitos anos. Ela morreu." "Desculpa. E o pai?" Alien não queria continuar esse tópico. Há muito tempo ela havia se ensinado a não se lembrar de sua infância. Seu pai bebia, às vezes levantava a mão contra a mãe, mas ela o amava muito. Apesar da pouca idade, a menina ainda se lembrava de algumas das cenas que a assustavam quando criança. Ela foi forçada a se amontoar em um canto, se esconder atrás de um armário ou debaixo de uma mesa. Um dia ele ficou bêbado e um homem morreu em uma briga por causa dele. Foi assim que ele foi parar na prisão. Ele morreu de dor lá. A mãe já começou a beber álcool. Ela costumava deixar a filha de 5 anos sozinha em casa por alguns dias, fazendo uma farra. A mulher foi expulsa do trabalho. Na barbearia, suas mãos tremiam com frequência e os clientes reclamavam do cheiro de fumaça. Vendo tudo isso, os vizinhos chamaram a equipe da Previdência Social e, depois de um tempo, a mãe foi privada dos direitos dos pais. Depois disso, a mãe ficou completamente bêbada. De uma mulher bonita, florida e sempre bem cuidada, ela se transformou em um monstro. A bebida arruinou e um dia os vizinhos encontraram a mãe da menina morta em seu apartamento. A avó ficou com a guarda da menina e a levou para si. Mas quando Alien teve que ir para a primeira série,
Vovó morreu de ataque cardíaco. Foi assim que Aline entrou em um orfanato. A garota não queria contar tudo isso para um cara que estava indo bem na vida e que gostava tanto dela. Os problemas e fracassos alheios, mesmo que não dependam de nós, não são necessários para ninguém. Então ela ficou quieta por um tempo e decidiu mentir. Eu também nunca o conheci. Entendo. Você e eu somos amigos no infortúnio, ao que parece. George queria desarmar a situação. Ele viu que a conversa que começou foi na direção errada, deixou Aline triste e ele não queria estragar a noite. Mas a menina já estava imersa nas lembranças que tão diligentemente banira de sua cabeça. Ela era quase boa nisso. Apenas George a trouxe de volta ao passado. Há 2 anos, ela deixou o orfanato. A menina teve sorte e muito rapidamente ganhou um apartamento, como uma órfã. Algumas economias na conta ajudaram a menina no início. E tudo parecia estar bem. Mas aconteceu algo que a fez olhar o mundo com outros olhos e perceber que não era tão gentil e caloroso como aquele em que vivia. Ela foi criada em um orfanato. Lá, educadores cuidavam dela e de outras crianças, ensinavam a viver, ajudavam, ouviam e tinham pena delas. Um dia, voltando para casa tarde da noite de um emprego de meio período, ela encontrou um grupo de rapazes. Começaram a molestar a moça. Não havia ninguém por perto. Esses 3 atacaram o alienígena. Ela não conseguia nem fazer um som de medo. O horror daquela noite a assombrou por várias semanas, até que ela percebeu que estava grávida. Ela fez uma interrupção e não queria criar um filho sem saber quem era o pai dele. A amiga de Jane, com quem ela já havia feito amizade, ajudou a organizar tudo. Encontrei um médico que concordaria em fazer tudo rapidamente, sem exames complementares, coleta de atestados e aprovação em exames. Se não fosse por Jane, ela teria enlouquecido. O amigo era a única pessoa que sabia desse terrível incidente. Eu te ofendi de alguma forma? George perguntou, percebendo que a garota havia se retraído. Está pensando em alguma coisa? Eles já haviam chegado à sua entrada. As estrelas brilhavam no céu. As folhas mal abertas nas árvores brilhavam suavemente na brisa leve. George pegou as mãos de Aline, virou-a em sua direção e olhou atentamente em seus olhos. Como os cílios dela são fofos, pensou. Eu realmente não quero me separar de você, disse o cara baixinho. Sabe, vamos passar o fim de semana fora da cidade e fazer um piquenique. Vou pegar o carro da minha mãe, vamos dar uma volta. Prometo que não vai se arrepender. Eu conheço um lugar tão maravilhoso onde nenhum pensamento triste pode vir à mente. Vou pensar sobre isso, respondeu Aline. Tenho que ir. Sim, claro. Espero vê-lo novamente. Ele queria beijá-la na bochecha, mas a garota já havia se virado e caminhado até a porta. Naquela noite, Aline adormeceu com sentimentos mistos em sua alma. Por um lado, ela gostava tanto de George, que nunca havia experimentado nada assim antes. Uma estranha excitação a envolveu em um véu macio. Mas o fato de ele ter despertado as lembranças mais desagradáveis nela ofuscou todos os momentos agradáveis da noite. A vida era injusta com ela. Mas Aline há muito tempo aceitou isso e tentou viver de forma independente para que alguém de cima visse que ela era digna de felicidade. Ela fará de tudo para isso. A manhã começou com uma campainha barulhenta. Ela acordou, olhou para o relógio, 09:30 da manhã. Quem foi trazido tão cedo? Enfiando os pés nos chinelos, ela entrou no corredor e abriu a porta. Jane apareceu no limiar. Você ainda está dormindo? A amiga entrou voando no apartamento na velocidade da luz, tirou os sapatos de salto alto e seguiu para a cozinha. A garota a seguiu, esfregando os olhos. É assim que você consegue dormir quando tem uma notícia dessas para você? Quais são as novidades? Café primeiro, quero muito me animar. Jane já abriu o armário e tirou o pote ainda fechado que Jealyn comprou no dia anterior, quando foi ao supermercado. O que você defende? Põe a chaleira no fogo.
Por que você está tão animado? Da poderosa energia de sua amiga, Alien acordou até o fim. Ela encheu a chaleira de água, colocou no fogão e ligou o gás. No final da noite de ontem, a dona do salão me ligou e disse que estava levando você e eu para o trabalho. Pense nisso, algo aconteceu lá. Uma das mestres misturou as composições e o oxidante e tingiu os cabelos de azul. Houve tanto escândalo. Resumindo, esse criativo foi demitido na hora e a anfitriã me ligou. Vamos. Alien ficou surpreso que tal leigo pudesse trabalhar no salão. Sim. E eu liguei para você imediatamente, mas você não atendeu o telefone, e então você ficou indisponível. A propósito, seu telefone está fora de alcance agora. Jane cortou um pedaço de linguiça de forma magistral e se preparava para começar o café da manhã. Enfim, prepare-se. Temos que estar no salão às 11 horas. Você pode imaginar, agora você e eu temos um emprego permanente. Onde você estava ontem? Por que você não respondeu? Jane gritou alto para que o alienígena pudesse ouvir. Eu estava andando. A resposta veio do banheiro. Jane não teria ficado surpresa com a resposta da amiga se ela tivesse dito que estava dormindo ou lendo, ou, pelo menos, assistindo a série. Mas para Alien andar, e até tão tarde. A garota ainda se lembrava daquele terrível incidente e sabia que Alien tenta não ir sozinha à noite. A resposta da amiga a deixou estupefata. Então ela não estava andando sozinha. Quando saiu do banheiro, Jane já estava toda excitada de curiosidade. Bem, com quem estávamos andando? O que é? Ela perguntou, sorrindo maliciosamente. Com o George. Alien simplesmente respondeu. Sim, ele te convidou para sair? Que data? Vamos lá. Saímos para passear, sentamos em um café. Então ele me acompanhou até em casa. As bochechas de Alien de repente ficaram rosadas. Fico feliz por você, namorada. O George é um cara legal, e é ótimo que ele tenha gostado tanto de você que te convidou para passear logo no dia seguinte depois de te conhecer. E você ainda não queria ir à festa? Não significa nada, insistiu Alien. Fomos dar uma volta. Ok, tão simples, não estava nas regras de Jane intrometer-se nos assuntos pessoais de outras pessoas. Vamos, prepare-se. A partir desse dia, a vida de Alien começou a mudar para melhor. A dona do salão de beleza, onde estiveram estagiando todo esse tempo, cumprimentou as meninas com bastante afabilidade. Mostrou a Alice o local de trabalho. As meninas ainda tinham 1 para 2. Eles tinham que trabalhar em turnos, mas isso lhes convinha. Alien está completamente imerso em seu trabalho. Ela era fascinada por tudo o que acontecia no salão, e gostava quando as clientes saíam felizes, revigoradas, rejuvenescidas. A magia do cabeleireiro a fascinava. Aí vem uma senhora que tem bem mais de 50 anos, e depois de meia hora ninguém vai dar essa idade para ela. Um novo penteado, uma linda cor de cabelo sem um toque de cinza, estilo que combina muito bem com ela. O cliente está feliz. Alien se orgulha de seu trabalho. Empolgada, ela se esqueceu quase completamente de Igor. Mas ele ligou na noite de sexta-feira. Olá! Já pensou na minha proposta de fazer um piquenique? Alien foi pego de surpresa por essa ligação. Ela queria ver o homem novamente, ao lado de quem seu coração começou a bater mais rápido. Eu trabalho até o almoço de sábado, respondeu ela hesitante. Tudo bem, vamos depois do almoço. O cara disse confiante. De acordo. Ok. Alien concordou. Vou buscá-lo às 2 horas. Ok, sim, estarei esperando. Ela desligou o telefone e se perguntou se estava com muita pressa, indo sozinha com um cara para fora da cidade, onde não haveria mais ninguém? Ela gostava de George, mas a experiência negativa de se comunicar com os caras era alarmante. Ela afastou os maus pensamentos de si mesma, persuadida de que tudo ficaria bem. George simplesmente não conseguia machucá-la.
Ele é decente, inteligente, educado, bem educado. Ela não se enganou e não se arrependeu nem por um minuto de ter feito um piquenique com George. Ele a pegou, como prometido. Eles correram por uma estrada rural, curtindo o vento girando no carro, pelas janelas abertas e a música tocando no rádio. Allen admirou as belas paisagens piscando pela janela, e George olhou para ela e sorriu. Ele a levou para a margem de um pequeno lago. Gostou do lugar? O que é? Ele perguntou, abrindo o porta-malas do carro para conseguir mantimentos e uma churrasqueira dobrável. É muito bonito. É incrível. Ainda bem que gostou. George entregou Allen uma cesta de frutas e legumes, e ele cuidou da carne. Em geral, vai ficar muito lotado aqui no verão. Enquanto a época balnear não começou, pode contar com privacidade. E não sei nadar de jeito nenhum. Eles não ensinaram isso em nosso orfanato, disse Allen. Eles me ensinaram muitas coisas, mas não me ensinaram a nadar. Qual é o problema? Você quer que eu te ensine? Bem, quando o verão chegar, é claro. George riu. Não sei. A menina estava cortando tomates e pepinos com força e principal, colocando maçãs em pratos de plástico. No meio, ela observou George cozinhar carne com maestria na brasa e apreciou o aroma de um churrasco quase pronto. Foi um dia maravilhoso. Eles se divertiram muito, desfrutaram de comida deliciosa, ouviram música, riram e apenas conversaram sobre diferentes assuntos. George não tocou mais no assunto do passado. Ela se sentia à vontade e confortável com ele. Em algum momento, o cara pensou sobre isso e olhou para Allen com cuidado. Sabe, quando você veio para a festa naquela noite, eu simplesmente não conseguia tirar os olhos de você. Ele disse baixinho. Você é especial, não como as meninas do meu departamento, como amigas de infância, como as que estão ao meu redor. Allen ficou em silêncio, sem saber o que dizer a tal revelação do cara. Quero que você seja minha namorada. Quero te conhecer melhor a cada dia, estar ao seu lado, te ajudar e te proteger. Arrepios percorreram o corpo de Aliona. Eu nunca disse tais palavras antes. A menina ficou satisfeita, mas não sabia o que responder nesses casos, por isso continuou calada. Você não gosta de mim? George perguntou, olhando em seus olhos azuis. Eu gosto de você, respondeu Allen suavemente. Mas tem certeza que precisa de alguém como eu? Você tem uma educação, um bom apartamento, mãe, afinal. E sou apenas cabeleireira. Não importa nada. Tenho certeza que você vai ser muito bom. E não se preocupe com a mamãe. Ela vai gostar de você, tenho certeza. Acho que você está com pressa. Não nos conhecemos de jeito nenhum. Allen pegou uma folha de grama e brincou com ela em suas mãos. Não se preocupe, não vou apressar você, só quero que fiquemos juntos. Só quero te ver mais vezes. Concordo. Vamos nos encontrar e, às vezes, passar um tempo juntos. Eles sorriram um para o outro. A situação se amenizou sozinha. George trouxe o alienígena para casa quando já estava escuro lá fora. Sem saber o porquê, ela não tinha pressa para sair do carro. Ela estava satisfeita por estar com ele, não queria se separar de jeito nenhum. George olhou para ela e ficou em silêncio. E então ele pegou minha mão, aproximou seu rosto e me beijou. Quando ela abriu os olhos, ele estava olhando para ela e sorrindo. Até logo. Ele deveria ter se despedido, mas ainda assim não largou a mão dela. Sim. Até logo. Allen disse baixinho. Depois de subir para o apartamento, ela se sentou no sofá e fechou os olhos. Havia um silêncio viscoso na sala, eu não queria ligar a TV ou mesmo a luz. A garota sentiu o beijo de George em seus lábios repetidamente, e algum tipo de felicidade desenfreada, suave e calorosa encheu por dentro. Já se passaram 6 meses. George defendeu o diploma e trabalhou na editora da mãe. Durante esse tempo,
a garota conseguiu clientes regulares no salão de beleza que queriam apenas ela para atendê-los. A anfitriã costumava elogiar a garota. Você tem um talento, alienígena, disse ela, não é à toa que você tem esse registro. Ainda bem que não errei em relação a você. George e Alien ligavam um para o outro todos os dias. Sempre que possível, nos encontrávamos, passávamos noites juntos, íamos a cafés, íamos ao cinema, apenas passeávamos. O cara, como prometido, não apressou o alienígena. Não houve intimidade entre eles durante esse tempo e apenas beijos e abraços. Um dia eles se acomodaram confortavelmente em um café no aterro, escolhendo uma mesa perto da janela. Estava chuviscando lá fora, pregando a folhagem amarelada no asfalto, e o vento tentava dispersar as folhas úmidas. Você sabe, disse George, segurando a mão da garota. Quero que conheças a minha mãe. Acho que está na hora. Te amo, e enfim, amanhã te convido para jantar com a gente. Sua mãe sabe de mim? A moça perguntou. Ela sabe que eu tenho namorada, mas é só isso. Então, eu quero que vocês se conheçam, e nosso relacionamento mudou para outro nível. Como assim? Quero que você possa vir à nossa casa como minha amada. Quero que todos saibam que estamos juntos, que eu tenho você e você me tem. Receio que sua mãe não goste de mim. Não se preocupe com isso. Ela aceitará qualquer escolha que eu fizer. Mamãe me ama e será feliz se eu for feliz. Alien assentiu silenciosamente. Mas ela não tinha certeza absoluta de que eles estavam fazendo tudo certo. No entanto, ela esperava que tudo corresse bem e decidiu que definitivamente se prepararia adequadamente para esse encontro. Alien sabia quem iria ajudá-la e apoiá-la. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fez foi ligar para Jane. Pode vir? Ela perguntou à amiga. Agora mesmo? Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu. Por favor, venha. Alien sabia que Jane viria correndo na primeira ligação. Você não precisa explicar nada para ela pelo telefone. Meia hora depois, um amigo já estava tocando a campainha. Eu vi você no trabalho hoje. O que poderia ter acontecido em poucas horas? Perguntou Jane, entrando na cozinha. Você vai fazer café? Sim, vou colocar a chaleira agora. Alien tirou as xícaras. O que aconteceu é que George quer me apresentar a sua mãe amanhã. Vamos. Jane sabia, é claro, que Alien e George estavam namorando, que ambos estavam apaixonados. Ela também sabia que além de beijar, não havia nada entre eles. Portanto, tratei essa relação mais como uma platônica, então fiquei surpreso que George já estivesse levando Alien para sua casa para apresentá-lo à mãe. Normalmente não é assim para os casais, eles dormem juntos algumas vezes, se tudo continuar igual, apresentá-los aos pais, ou até mesmo ir se conhecer quando um teste de gravidez mostra 2 listras. E aqui tudo é de alguma forma infantil, e eles já vão se curvar para a mãe. Sim, hoje ele me disse que amanhã vamos jantar na casa deles. Estou muito preocupada, Jane. E se ela não gostar de mim? Oh, meu Deus! Quer morar com ela ou algo assim? Eu já achava que algo incrível tinha acontecido com você. E aí, é só pensar, sentar à mesa, comer algo caseiro. Você recebe perguntas diferentes. Este é geralmente o caso. É disso que eu tenho medo. O que vou contar sobre mim? Que meu pai era criminoso, minha mãe ficou bêbada e eu cresci em um orfanato. Ela colocou as palmas das mãos nos olhos, esfregando-as para acalmar o pulso. Não me diga isso. Saia do assunto, ou diga que está morto. Normalmente, após essa resposta, as pessoas com tato não perguntam como isso aconteceu. Bem, isso é mentira. Alien se opôs. Você não pode começar um relacionamento com uma mentira. E George, você não mentiu sobre seus pais? Jane perguntou. Eu não estava mentindo, só não falei nada.
Ele viu que esse assunto estava me incomodando e não tocou mais nele. Então não conte para a mãe dele também. Jane abraçou a amiga pelos ombros e se preocupa. E assim vai ficar tudo bem. Você não entende, é grosseiro não responder perguntas. Aline, se recomponha. É melhor você pensar no que vai aparecer na frente da sua mãe, aconselhou uma amiga. É verdade, concordou a moça. A mãe dele provavelmente é uma senhora tão elegante, é dona de uma editora, dirige um carro. E que apartamento luxuoso eles têm. Você sabe disso. É exatamente por isso que você tem que estar em toda a sua glória. Vamos lá, vamos ver o que tem no seu armário que é decente. As meninas entraram na sala. Jane abriu a porta do armário de forma magistral e examinou criticamente o guarda-roupa da amiga e um a um, cabides com vestidos e saias voaram para o sofá. Ouça, coloque esse vestido de malha. Uma amiga estendeu um cabide com um vestido monocromático azul. Em primeiro lugar, de acordo com o clima, em segundo lugar, nada chamativo, você ficará bastante decente. Você acha? Claro, é melhor prestar atenção na aparência. Faça uma maquiagem leve e você pode enrolar o cabelo nas pontas. Só isso. Jane parecia muito satisfeita consigo mesma. Como sempre, ela ajudou a amiga a resolver o problema e ficou orgulhosa disso. Vamos, você vai se preocupar quando escolhermos um vestido de noiva, riu Jane. Vá lá, estás a brincar. E se ele for apresentar a mãe, então ele quer apresentá-la como noiva. É como se você viesse de outro mundo. Todos os caras fazem isso. Não, ainda nem tivemos isso. Aline falou baixinho. E você não tinha isso, como diz, só porque não quer. George teria ficado feliz por muito tempo. Tenho certeza disso. Jane, para de me fazer corar. Ela acenou para a amiga, pressionou as palmas das mãos frias nas bochechas quentes. Por um lado, a garota era grata à amiga por seu apoio, mas, por outro, as declarações francas de Jane a deixavam louca todas as vezes, a colocavam em estupor, a faziam corar. Mesmo assim, ela concordou com o conselho sobre o vestido, colocou-o de lado e colocou o resto das roupas de volta no armário. As meninas foram para o corredor. É isso aí, eu corri, disse Jane, dando um beijinho na bochecha da amiga. Depois me conta como foi. Claro, do que você está falando? A quem mais vou contar? Aline fechou a porta atrás da amiga e se olhou no espelho. Ainda assim, George não deveria ter feito essa introdução para a mamãe, pensou ela. Teria sido ruim para os dois todos esses meses? Depois de ver a casa alienígena, George dirigiu para casa. Abrindo a porta do apartamento, ele gritou alto. Mãe, cheguei. Estou na cozinha, filho, vá jantar, respondeu Anne. Você está faminto como uma fera. O cara sentou-se à mesa e sua mãe colocou um prato de batatas fritas e salsichas na frente dele. Mas amanhã você ainda tem que preparar um jantar normal com tudo que deveria estar na mesa. Declarou o cara. Sim, e que tipo de feriado é amanhã? Perguntou Anne, sentando-se em frente ao filho e servindo-lhe chá. E amanhã, mamãe, vou te apresentar a minha namorada. George disse solenemente. Inesperadamente, mamãe sorriu, apoiando o queixo na mão e apoiando-se na mesa. Nada inesperado. Estamos namorando há 6 meses, disse George. Dá-me o pão, por favor. A mulher entregou ao filho um prato com pão fatiado. Ela respirou fundo. Anne sabia que George estava namorando alguém. Ele costumava falar ao telefone com alguma garota. Além disso, ela não pôde deixar de notar que seu filho estava simplesmente brilhando de felicidade, não ficou muito tempo no trabalho e chegou tarde em casa. Ela não perguntou a George sobre sua vida pessoal. Eu sabia que ele me contaria tudo sozinho quando chegasse a hora. E agora, aparentemente, essa hora chegou. Uma vez resolvi apresentá-la à minha namorada. Então é muito sério. Pode me dizer um pouquinho quem ela é?
Perguntou a mãe. Para que eu ao menos soubesse o que falar com ela. Ela é simplesmente uma garota maravilhosa. George interrompeu. Já chega. O cara enxugou a boca com um guardanapo e se levantou da mesa. Ana não gostou da resposta do filho. O sorriso desapareceu rapidamente de seu rosto. Mãe, espero que não haja salsichas na mesa amanhã. Cozinhe tudo lindamente e deliciosamente, como você sabe. George perguntou. Não tenho absolutamente tempo para cozinhar. Ofendida, a mulher resolveu se opor a pedir comida em um restaurante, já que ela é tão gourmet. Mãe, ela não é gourmet, mas minha garota favorita. E quero que seu conhecimento corra bem. Para que ela goste de você e você goste dela. George abraçou os ombros da mãe o máximo que pôde na bochecha a ponto para deixar tudo bem gostoso. Vou para o meu quarto. A mulher ficou sozinha na cozinha, confusa. Depois de se sentar à mesa por mais alguns minutos, ela começou a limpar os pratos. Seu filho cresceu, amadureceu e agora ela não é mais a pessoa principal em sua vida, mas uma garota estranha. E assim, ele decidiu trazê-la para a casa deles. Essa situação era esperada. Qualquer mãe sabe que mais cedo ou mais tarde esse momento chegará. É assim que a vida funciona. Anne também entendeu que o tempo estava se esgotando. O filho pode muito em breve ter sua própria família, e ela terá netos. Só uma coisa é entender e saber que isso vai acontecer lá em algum momento no futuro distante, e outra coisa é ficar no limiar e encontrar aquele que conquistou o coração de seu filho. Uma forte facada de ciúme bicou seu coração. Mas Anne não queria brigar com o filho. O jantar ainda terá que ser preparado, embora não haja absolutamente tempo para correr pelas lojas. A mulher voltou a se sentar à mesa, pegou o smartphone e abriu um site com entrega de supermercado em casa. No dia seguinte, Anne chamou sua secretária em seu escritório. Angela, vou sair mais cedo hoje, disse ela à menina. Você vai controlar tudo aqui, e não se esqueça de fechar o escritório. Aconteceu alguma coisa? Angela perguntou. Sim, George está trazendo sua namorada para conhecê-lo hoje. Precisamos preparar o jantar. O patrão respondeu. Nossa, parabéns. Com o que, Angela? Anne estava com raiva. Não tenho ideia de quem é essa menina, o que ela quer do meu filho. E o desconhecido, sabe, assusta e preocupa. E há tantos golpes por aí que estão perseguindo pessoas jovens e bem-sucedidas. Você está certa, Angela acenou com a cabeça. Vou fazer tudo, vou verificar, vou fechar. Isso é bom, o chefe se acalmou. A mulher pegou a bolsa, tirou um chaveiro com as chaves do carro e saiu do escritório. E Angela ficou parada no escritório, pensando. Ela gostava do filho do patrão há muito tempo, até dava sinais de atenção, muitas vezes trazia café, e também arrastava doces caseiros de casa, tentava alimentar o cara. Ele sempre agradecia, mas não dava muita atenção para a moça. Angela sabia e acreditava que aos poucos seria capaz de conquistar o coração dele. Mas agora todos os seus sonhos estão desmoronando. Ouvindo o som da porta se abrindo, Anne tirou o avental e correu para o corredor. Seu filho estava parado na frente dela, segurando a mão de uma menina de cerca de 20 anos. O amigo do filho sorria timidamente. Mãe, conheça Alien, disse George. Alien, esta é minha mãe, Anne. É um prazer, disse a garota, tentando manter o tremor fora de sua voz. A mãe de George olhou atentamente para ela, esperando que o filho ajudasse a menina a tirar o casaco. Alien estava usando um vestido azul de malha simples, longos cabelos loiros enrolados sobre os ombros. Anne observou que o filho tem bom gosto. A garota é realmente linda. Ele se mantém modesto. Ela até deu um suspiro de alívio por um momento. Alien, por sua vez, viu uma mulher bonita, escultural e elegantemente vestida à sua frente. Ela parecia que não poderia nem ter 40 anos. Venha para a sala de estar, sugeriu a mãe de George. Vou já para aí.
Tenho mais coisa quente no forno. Sim, entre, não seja tímido. Sinta-se em casa. George empurrou a garota em direção às portas abertas do corredor. Ela já tinha estado aqui uma vez, em uma festa. Mas hoje a sala parecia bem diferente. Havia uma mesa lindamente posta no centro. A sala era iluminada por um grande lustre de cristal com muitas gotas de toque. Houve silêncio. Não tenha medo de nada, George sussurrou no ouvido da garota e ajudou-a a se sentar à mesa. Mãe, precisa de ajuda? Em já entrava na sala, carregando uma travessa de carne assada nas mãos. É melhor você se sentar à mesa. Houve silêncio na sala por um tempo. Ninguém sabia por onde começar uma conversa. Mamãe foi a primeira a quebrar esse constrangimento. Filho, cuide do convidado e de mim, coloque a salada. Ela sorriu para o alienígena. Enquanto George colocava a comida nos pratos, a mulher resolveu perguntar à menina. Alien, conte-nos sobre você. O que você faz? Você é estudante? Em perguntou. Não, estou trabalhando, respondeu a garota suavemente. Sim. Eu me pergunto quem. Mãe, ela trabalha como cabeleireira em um salão de beleza. George estava à frente da garota com a resposta. Ela é muito talentosa, é apreciada no trabalho. Você não recebeu educação? A mãe do cara continuou o interrogatório. Não, infelizmente, respondeu o alien. Fiz curso de cabeleireiro e imediatamente fui trabalhar. A mãe olhou para o filho de forma significativa. Sua primeira impressão da menina bonita já estava começando a se deteriorar. Envia uma garota educada com um status ou pelo menos uma boa profissão ao lado de George. E aqui está o cabeleireiro. E quem são seus pais? O que eles fazem? Alien ficou em silêncio, de cabeça baixa. Ela esperava essas perguntas, mas acabou sendo muito difícil de responder. Mãe, Alien não tem pais, respondeu George pela menina. E enfim, o que você está incomodando? Deixe o convidado comer em paz. Como assim, não há paz? A mulher largou o garfo e a faca. E quem te criou, te apoiou? Eu cresci em um orfanato. Finalmente, Alien reuniu sua força de vontade e respondeu decisivamente. As sobrancelhas de Natália e Linisha subiram. Ela ficou em silêncio por um tempo, e então se levantou, pegou um prato da mesa e perguntou ao filho, George, você vai me ajudar a fazer chá? Sim, claro. O cara se levantou da mesa e seguiu a mãe. Quando eles desapareceram pela porta, Alien reuniu os pratos vazios e se dirigiu para a cozinha para ajudar a limpar a mesa também. Andando pelo corredor, ela ouviu a voz de Em. Você está louco? Quem você trouxe para dentro de casa? Ela castigou George, o cabeleireiro do orfanato. Você vai casar com ela? Ainda não discutimos isso, mas eu realmente amo Alien, respondeu o cara. Por cima do meu cadáver, ouviu? Eu nunca vou deixar você arruinar sua vida associando-o a esse mendigo do orfanato. De repente, mãe e filho notaram na porta com pratos nas mãos. A garota deu alguns passos à frente e colocou os pratos na mesa. Aqui, eu peguei da mesa, disse ela, virou-se e foi embora. Mãe, deve haver pelo menos algum senso de tato. George disse com raiva. Como não entender? Ela é minha namorada. E o LL find out I'll be waiting. A fechadura da porta bateu alto. Foi Alien quem saiu, batendo a porta. George correu atrás dele, colocando sua jaqueta e chapéu enquanto caminhava. Alien, pare. Ele alcançou no quintal. Sim, você para, eu digo. Ele agarrou a garota, virou-a e segurou-a com força. Eu não vou deixar você ir a lugar nenhum, disse ele, olhando nos olhos dela. Eu te amo. E nunca mais vou entrar na sua casa. A moça disse baixinho. E esquece. Mamãe só não te conhece ainda.
Ele começou a beijar suas bochechas, molhadas de lágrimas. Ressentimento contra uma mulher que, na primeira hora de conhecê-la, derramou lama sobre ela, derramou gotas salgadas. Chorava como uma criança injustiçada. Ela ficou muito magoada e magoada. Será que ela realmente merecia palavras tão ofensivas por tudo que Aline teve que passar? Afinal, ela não disse um palavrão para a mãe de George. Eu quero ir para casa, disse a garota, se acalmando um pouco. Vamos, estou com você, também não volto até que a mamãe peça desculpas a você. Eles pegaram um táxi e chegaram à casa alienígena muito rapidamente. George, como sempre, parou na entrada da garota, abraçou-a e beijou-a nos lábios. E de repente ela pegou a mão dele e disse, vamos. Ela puxou George em direção à porta. Eles correram até o chão. A moça abriu a porta apressadamente. Tudo o que aconteceu depois disso deveria ter acontecido há muito tempo. George sonhava com intimidade com a namorada, mas esperava que ela mesma quisesse. E ela queria. Hoje, mais do que nunca, ela precisava do seu abraço, do seu amor. Ele estava sussurrando, eu te amo, eu te amo. Quando amanheceu, George disse, quero estar sempre com você, vamos nos casar. Ela não entendeu imediatamente o significado de suas palavras. Ela se sentou, cobriu-se com um cobertor e olhou para George surpresa. Está falando sério? Não pode ser mais grave. E a sua mãe? Olhando ansiosamente nos olhos do cara, Aline perguntou. O que minha mãe tem a ver com isso? Ele respondeu. Ela tem vida própria. Sou uma pessoa adulta, autossuficiente. Tenho um bom emprego. Você e eu vamos nos dar muito bem sem a ajuda dela. A moça se jogou no peito dele. Eu te amo muito, ela sussurrou. Eles passaram o dia seguinte inteiro juntos, preparando o almoço juntos, andando pelas ruas da área de dormir, se beijando e se sentindo absolutamente felizes. Depois de voltar para casa com suas compras, George e Aline começaram a preparar o jantar. De repente, o telefone tocou. Isso é meu, disse George e entrou na sala para atender o telefone. Sentindo que algo estava errado, Aline sentou-se em uma cadeira. Pelo que ouviu da cozinha, a menina percebeu que a mãe de George estava ligando. Eu não vou voltar até que você reconsidere sua atitude em relação ao Aline. Mãe, dizia o cara, pare de gritar. Não, amanhã venho trabalhar como de costume. Tudo bem. Ele voltou para a cozinha e viu um alienígena triste. Vamos, baby, está tudo bem, estamos juntos. Ele abraçou a garota e, de repente, pegou-a nos braços e a girou. Eles não vão me alimentar nesta casa hoje? Ela riu e ficou leve e calma que George não se reuniu na primeira ligação de sua mãe e não a deixou depois do que havia acontecido entre eles. De manhã, Aline preparou o café da manhã, mas George recusou, bebendo apenas uma xícara de café. Tenho que correr para casa e me trocar antes do trabalho, disse. E à noite? Perguntou Aline ansiosamente. E hoje à noite? Vou buscá-la no salão de beleza depois do trabalho. Vamos para a sua casa. Ou não gosta da minha presença constante naquele apartamento? Eu realmente gosto, a garota sorriu. George a beijou e foi embora. Quando ele chegou em casa, sua mãe tinha ido embora. Ela foi para a editora. Depois de trocar de roupa e levar a pasta com os manuscritos em que estava trabalhando, George também correu para o escritório. A secretária de Angelo o encontrou no corredor. Olá. Quer um cafezinho? Não, agora não, me desculpe, respondeu o cara em movimento e correu para o escritório do serviço de correção. Ele estava trabalhando em um grande projeto, e os prazos são apertados. Eu queria ter tempo para completar a quantidade planejada de trabalho, a fim de passar a noite com Aline. Mas cerca de 15 minutos depois, o telefone interno em sua mesa tocou. Liguei para minha mãe. Sem perguntar a Vera se ele poderia entrar, ele abriu a porta do escritório de sua mãe. Ligaste? Pessoas bem educadas dizem olá primeiro,
disse sem levantar os olhos dos papéis sobre a mesa. Pessoas bem educadas não insultam pessoas sobre as quais nada sabem e respeitam a escolha dos outros. Olá, mamãe. Anne levantou a cabeça e olhou atentamente para o filho. Dentro dela, havia uma luta entre uma mãe que ama infinitamente seu único filho e uma mulher cujo lugar uma linda jovem quer tomar. Nessa luta, o amor e o ciúme tinham poderes iguais. Olá, filho. Preciso falar com você. George sentou-se em uma cadeira ao lado de uma grande mesa de conferência. Ele não queria pensar no que havia acontecido na casa deles. Mas o cara entendeu que teria que falar sobre isso. Sua mãe é sua própria pessoa, e eles terão que se comprometer. Vamos conversar, concordou. Acho que me enganei. Percebi isso durante o dia que você não estava em casa, mudei muito de ideia. Veja, George, esse não é o futuro que imaginei para você. E o que você imaginou? O cara interrompeu a mãe com raiva. Você achou que eu levaria para casa a filha de um oligarca, um manequim arejado, para quem só são importantes as idas a salões, spas e compras sem fim? Mãe, você entende, eu amo Alien só porque eu a amo, porque ela me ama. E ela faz isso com sinceridade. Se você quer saber, eu me apaixonei por ela à primeira vista. Estamos namorando há 6 meses. Você realmente acha que se eu tivesse duvidado de seus sentimentos por um minuto sequer, eu teria continuado meu relacionamento com ela? Calma, filho, eu acredito em você. Era exatamente sobre isso que eu queria falar, tentou suavizar o tom da conversa. Sente-se, diga-me, você está falando sério sobre se casar com um alienígena? Sim, mãe. Pretendo seriamente me casar. Bem, no final, tenho que confiar na sua escolha. E neste caso, em breve terei netos. Certo? Bem, não pensamos nisso. Talvez o façam. George ainda estava ofendido com a mãe, embora sentisse que ela estava pronta para a reconciliação. Bem, ok, peço desculpas ao Alien. Ela logo se tornará um membro da nossa família e da minha nora. Vamos aplicar, e deixá-la vir até nós no final de semana. Vamos discutir os preparativos para o casamento. George estava confuso. Não era como se sua mãe fizesse as pazes tão rapidamente. Anne sempre teve um caráter forte, soube defender sua opinião e não se desviou dela. Caso contrário, ela não teria tido sucesso nos negócios. Mas, por outro lado, ele estava feliz por ela ter pelo menos aceitado sua decisão. Você realmente não se importa se nos casarmos? George perguntou incrédulo. Já que você ama Alien, eu não me importo. O principal para mim é a sua felicidade, filho. Ela foi até George e o abraçou. Era difícil aceitar que seu filho teria sua própria família, mas caso contrário ela poderia perder seu filho. E Anne não podia deixar isso acontecer. Obrigada, mamãe. George me agradeceu. Só eu vou morar com Alien, então vamos nos reunir no final de semana. Mas essa condição não combina comigo. A mãe se opôs. Em primeiro lugar, existem algumas regras de decência. Os noivos não moram no mesmo apartamento antes do casamento. E em segundo lugar, você tem sua própria casa, para a qual leva sua jovem esposa. Enquanto isso, viva separado. É nisso que eu insisto. Acredite, é a coisa certa a fazer. Houve uma nota de aço na voz de Anne novamente. George pensou por um momento, e então disse: Você provavelmente está certa, mãe. E está resolvido. Estarei te esperando em casa esta noite. Enquanto isso, vá trabalhar. Andando pelo corredor da editora, George ainda não conseguia acreditar que sua mãe havia feito concessões a ele e estava pronto para aceitar Alien. Ele já estava ansioso para contar tudo a ela esta noite. E por que esperar a noite? Estrangeiro, você tem seu passaporte com você? George perguntou à garota, tendo-a contatado por telefone. Sim. O que aconteceu?
Nos encontraremos na fonte do centro na hora do almoço. De acordo? Ok. O que aconteceu? George desligou o telefone. Ele pensou um pouco e depois pegou o smartphone na mão novamente e discou para o serviço de entrega de flores. Ele não pode levar o Alien a se candidatar sem um buquê. 2 meses depois, George e Alien se casaram. Os jovens estavam felizes. E não conseguiu cair na terra na frente dos convidados e nomeou mais de 50 pessoas. A maioria dos convidados são colegas da editora, parceiros de negócios e amigos da mulher. Mas os jovens convidaram Jane e Alex, além de vários amigos de George. O casamento foi celebrado em um restaurante. Alien estava incrível em um vestido branco como a neve, e George em um terno azul com botões de pequenas rosas brancas parecia muito solene e adulto. Olhando para o filho, enxugava uma lágrima de vez em quando. Após o casamento, o jovem casal se instalou no apartamento do noivo de sua mãe. Depois de disputas de longo prazo, foi decidido que, enquanto eles viveriam juntos com Anne, seria visto mais longe. O apartamento é grande, há espaço suficiente para todos. Alien tentou ajudar Anne nas tarefas domésticas. Ela não sabia cozinhar muito. Não ensinaram isso no orfanato, mas comprei um livro com receitas e cozinhei de acordo com ele. Mas a sogra sempre elogiava pela limpeza. A nora era realmente uma garota muito arrumada, ela mantinha todo o apartamento limpo. Quase imediatamente após o casamento, a família começou uma tradição de jantar juntos aos domingos. Se nos outros dias os jovens podiam ir a um restaurante ou comer sem esperar a sogra, no domingo a partir das 17 horas todos tinham que estar à mesa. Ela cozinhava principalmente para Alien, mas infrequentemente se juntava a ela se ela estivesse livre. Então, num domingo, a sogra e a nora estavam preparando o jantar de domingo juntas na cozinha. George não estava em casa, ele foi até a loja. Enquanto Alien cortava legumes, a mãe do marido folheava uma revista. A cunhada pediu que ela movesse a panela. A mulher levantou-se abruptamente, pegou a panela e então seus olhos escureceram. Ela caiu no chão, derrubando uma tigela de 3 litros de caldo fervente. "Oh meu Deus!" gritou Alien e correu para a mãe do marido. Ela gritava alto. Então o grito se transformou em um soluço suave. A menina pegou o telefone e discou para os médicos. Quando George se aproximou da entrada, sua mãe já estava sendo carregada no carro em uma maca. Alien estava chorando por perto. "O que se passa? O que se passa com a mãe? Isso é terrível." Ela deixou cair um pote de caldo sobre si mesma. Ele era muito gostoso. O cara enfiou um pacote nas mãos da esposa. "Vá para casa, eu vou com ela", disse. Ela não conseguia encontrar um lugar para si mesma em casa. Ela já se censurou 100 vezes por pedir à sogra que tirasse a panela do fogão, porque ela mesma poderia ter feito. George voltou tarde da noite. "Como está a mãe?" Alien perguntou ansioso. "Queimadura grave, ele estará no hospital", respondeu o marido cansado. "Como isso aconteceu?" "Eu estava cortando legumes, e ela estava lendo algo em uma revista. Pedi que tirasse a panela do fogo, e ela se levantou, depois balançou e caiu. Talvez eu estivesse tonta. A culpa é minha." "Vá lá, a culpa não é tua. Minha mãe acha que eu não sei de nada, mas a pressão arterial dela está pulando há muito tempo, a idade não deixa ninguém mais saudável. Vai dar tudo certo, não se preocupe." O paciente ficou internado por 1 mês inteiro. George teve que assumir as funções de diretor da editora. Alien pediu férias no trabalho e cuidou da sogra. Ela mal saía de lado, ficava no quarto do hospital de manhã à noite, alimentava-a, ajudava-a a trocar de roupa, conversava com ela e lia os manuscritos que George lhe dera. Durante esse tempo, a nora e a sogra ficaram muito próximas. Após receberem alta do hospital, voltaram para casa como parentes. No jantar, Anne disse em tom sério: "É isso, meus filhos. Tive tempo de pensar em tudo. George,
já que você está fazendo um ótimo trabalho como diretor, que assim seja. Fique na cadeira do gerente. E vou descansar. Mãe, tem certeza? Não interrompa. Tenho outra solução. Sua mãe o cortou. Comprei um terreno na cidade há muito tempo. É hora de sairmos dessa toca de 3 cômodos, que, espero, logo se tornará pequena demais para nós. Você vai me dar netos, não vai? Então, filho, comece a construir uma casa. Acho que podemos fazer isso em 2 ou 3 anos. Que surpresa! Alien engasgou em choque. Está tudo muito bem, claro, mas também gostaria de discutir algo com você. Virei-me para a esposa e mãe de George. Tenho algumas economias. E eu pensei, minha esposa vai parar de trabalhar para o tio, ou melhor, para a tia. Ela pode ter seu próprio salão de beleza, ainda que pequeno, mas ainda assim seu. O que você acha, mãe? Alien olhou surpreso para o marido, depois para a sogra. Tudo o que foi dito à mesa naquela noite foi muito inesperado para ela. Ela não conseguia se imaginar como dona do salão. Essa é uma ótima ideia, sorriu. Deixe aprender a administrar um negócio e você ajuda. Eu não sei o que dizer, disse a garota feliz. É o quanto você precisa fazer, encontrar uma sala, comprar equipamentos, recrutar pessoal. Dá conta de tudo. Você é uma garota esperta. Bem, isso é legal, disse Ian, olhando para o filho e a nora felizes. Como dizem, não haveria felicidade, mas o infortúnio ajudaria. 8 anos se passaram. A família muito se mudou para uma grande casa de 2 andares com terreno próprio. E montou um pequeno jardim de flores, cuidou das plantas, cultivou rosas, ásteres, peonias. George dirigia uma editora que florescia e gerava bons rendimentos. Alien se transformou em uma verdadeira empresária. Estava tudo bem, mas Alien ainda não conseguia engravidar. Ela e George passaram por muitos exames, mas todos em vão. Ela nunca contou ao marido sobre a interrupção da gravidez, o que havia feito há muitos anos. Ela não queria que ele soubesse daquele acontecimento desagradável em sua vida. Mas em seu coração, Alien se culpava por não poder dar à luz o filho ou a filha de seu marido. Apenas a ausência de filhos ofuscou a vida dessa família. George se preparava para comemorar os 15 anos da editora. Foi anunciado aos funcionários que o evento corporativo seria realizado no restaurante. Todos estão convidados, assim como clientes e parceiros regulares. Todos estavam de bom humor. George estava dando a última tarefa para Vera, que estava na frente dele com um caderno, anotando tudo o que ele disse. Ela ainda não tinha desistido de tentar conquistar o belo diretor. George fez uma pausa, olhou-a de cima a baixo criticamente. Suas roupas eram provocantes demais. Angela, já lhe ocorreu se vestir com mais decência para o trabalho? O homem perguntou. Você não gosta? A garota estava girando desafiadoramente em torno de si mesma. Na minha opinião, é muito fashion e estiloso. Na minha opinião, é apenas vulgar, interrompeu o diretor. No dia anterior, a mãe de George voltou a falar sobre o fato de não poderem dar os netos de forma alguma, o que levou Alien às lágrimas. O homem já estava tão cansado de correr entre a mãe e a esposa, acalmando um ou outro, que às vezes nem queria voltar para casa. Lembrando da birra da esposa ontem, ele suspirou pesadamente. Ele também queria um filho, mas amava Alien há não menos de 8 anos, e não iria se separar dela só porque não havia bebê em sua família. Sua mãe insistia indiretamente para que George se divorciasse, repetindo o tempo todo que os anos estavam voando, que ela estava envelhecendo e logo não seria capaz de tomar conta do neto se ele aparecesse. Tentando banir pensamentos tristes de si mesmo, George mergulhou no trabalho. Minha esposa se recusou a ir a uma festa corporativa por ocasião dos 15 anos da editora, alegando problemas de saúde. Ela chorou a noite toda novamente e adormeceu pela manhã apenas graças aos comprimidos que tomou. Ele beijou a esposa como de costume e saiu de casa.
Alien observou tristemente enquanto seu marido entrava no carro e saía pelo portão. A mulher sentiu que estava em um estado terrível há muito tempo. Mesmo as 2 semanas no mar que passaram com o marido neste verão não conseguiram livrá-la completamente dessa condição. Ela não queria ir a um restaurante com o marido, se divertir e ser feliz quando se sentia tão mal. Além disso, a sogra constantemente colocava lenha na fogueira, sussurrava para o marido que era necessário deixar uma esposa estéril e, às vezes, expressava abertamente sua insatisfação, levando Alien às lágrimas. O casamento estava estourando e ela não sabia o que fazer. O restaurante era divertido e barulhento. Os convidados dançavam. De tempos em tempos, era anunciada uma pausa, repleta de parabéns e presentes. O aniversário da editora foi um grande sucesso. Apenas George de alguma forma superou isso muito rapidamente. Ele bebeu copo após copo, mal comendo, e no final da noite estava quase de pé. Muito obrigado a todos pelos parabéns. Amo todos vocês. Todos. Gritou o diretor mais doce. Tal comportamento de George Litt, que toda a cidade conhecia, poderia causar danos irreparáveis à reputação da editora, mas ele não se importava. A certa altura, ele até começou a dançar, o que chocou alguns convidados e fez outros se divertirem. Alguém até pegou um smartphone e começou a filmar o comportamento inadequado do diretor da editora. Observando tudo isso, a secretária de Angela ficou cada vez mais horrorizada. Ela conhecia bem o chefe. No dia seguinte, ele se arrependerá amargamente do que fez no dia anterior. Mas agora algo tinha que ser feito para evitar que a situação fosse longe demais. Para que George não se envergonhasse na frente de seus parceiros, que já estavam apertando os olhos para ele, olhando com desaprovação. Deixe-me dançar com você. Angela agarrou o diretor pela cintura, abraçou-o e começou a empurrá-lo em direção à saída. Para onde você está me levando? Quero me divertir. Murmurou George. E agora vamos continuar nos divertindo apenas ao ar livre, persuadiu Angela, continuando a empurrá-lo em direção à saída. Na rua, ela pegou o primeiro táxi que viu e colocou o diretor lá. Ela se sentou ao lado dele e deu o endereço ao motorista. Para onde vamos, Angela? George perguntou a ela. Para um lugar secreto onde ninguém saberá como você lutou hoje, George Litt, disse o secretário carinhosamente. Precisamos ir lá? O diretor perguntou, tentando levantar a cabeça do colo de Vera. Ele parecia pronto para dormir no carro. Depois de pagar o taxista, Angela mal tirou o diretor do carro e o arrastou até sua casa. A menina morava em um albergue, mas tinha um bom relacionamento com o zelador, então, depois de resmungar um pouco, a velha deixou passar com um homem. Na sala, Angela pegou a garrafa de conhaque que havia começado do armário e despejou em copos. Ok, você precisa agitar um pouco as coisas, disse ela, segurando o cartão do homem. Depois de beber um pouco, depois de um tempo George começou a recobrar o juízo. Onde estou? Ele perguntou. E você está em um lugar secreto, disse Angela carinhosamente, abraçando-o e beijando-o. Você vai ser muito feliz aqui. Você não tem ideia de como vai ser bom para você. George não entendia bem o que estava fazendo, mas não perdeu a força masculina. Mesmo apesar da grande quantidade de álcool que bebia, ela conseguiu o que queria. Ela finalmente arrastou o diretor para sua cama. De manhã, George estava com uma dor de cabeça terrível. Ele ficou horrorizado ao se encontrar em um pequeno quarto em uma cama desconhecida, com sua secretária deitada ao lado dele. Ainda balançando um pouco, ele saiu da cama, encontrou suas roupas e começou a se vestir. Em casa, George disse que tinha bebido demais, não queria voltar para casa assim e dormiu no sofá de seu escritório na editora. Vai tomar banho e vai descansar. Você precisa dormir, disse Alien. Como você fede. Por que você bebeu tanto? Perdoe-me, minha querida. Não sei o que me deu. A mãe e a esposa de George tentaram não se lembrar mais desse incidente. Mas Angela, a cada oportunidade, lembrava ao diretor como era bom juntos.
Ela continuou a ficar com ele no trabalho todos os dias. George estava estressado com tudo isso, mas se sentia culpado. Ele estava com raiva de si mesmo, não de Angela. Um dia, a secretária entrou no escritório sem ser convidada. Ela parecia preocupada. Passa-se alguma coisa, Angela? George perguntou. Aconteceu. Estou grávida. Angela abaixou a cabeça. Dite. George se levantou da mesa, foi até a secretária e olhou nos olhos dela. Você não está mentindo? Não há engano? Não. O que devo fazer agora? Angela soluçou. Acalme-se. E o que deve ser feito nessa situação? Pelo menos para sustentar a mim e ao filho, no máximo para casar. Afinal, este é o seu bebê. Então, o segundo é excluído. Eu ajudo-te com o dinheiro. Ainda preciso de um lugar para morar. Não é como criar uma criança em um dormitório. Eu decido, vai. A garota saiu do escritório e George sentou-se em uma poltrona e deixou cair a cabeça nas mãos. Ele vai ter um bebê tão esperado. Seu sangue. Não da minha esposa. E isso é um fato que agradou e preocupou o homem ao mesmo tempo. Ele rapidamente inventou um lugar para acomodar confortavelmente Angela e seu filho ainda não nascido, no apartamento de Alena. Está vazio de qualquer maneira. George dirá que a entregou a um funcionário que tem dificuldades temporárias. Mais 2 anos se passaram. Naquela noite, quando Allen inesperadamente testemunhou a conversa de seu marido com sua mãe, ela não conseguia mais dormir. Ela e George se afastavam cada vez mais um do outro e não faziam mais nenhuma tentativa de aproximação. Vivíamos como amigos, às vezes até como vizinhos. Agora, ficando até tarde no trabalho, George nem considerou necessário explicar o motivo. Allen foi trabalhar no salão como se estivesse no piloto automático. E então que choque! George tem outra família. O marido dela tem um filho ao lado. O bebê que ela não podia dar à luz. Pela manhã, Allen tomou café e foi ao salão. Pensamentos sobre a vida dupla de seu amado marido não a deixaram. Ela caminhou, quase não vendo nada à sua frente. Ela se assustou com o barulho dos pneus do carro bem na faixa de pedestres. Um enorme jipe preto atingiu uma garota com um carrinho de bebê. Allen correu para a vítima. Nesse momento, o motorista do jipe ligou a traseira e sumiu de vista em questão de segundos. Garota, você está viva? Allen curvado sobre a jovem mãe deitada no asfalto. Uma multidão já havia começado a se reunir. Uma poça de sangue se desenvolvia lentamente no asfalto ao lado da cabeça da vítima. Ouvindo o bebê chorando, Allen correu para pegar o carrinho virado. O menino de terno azul chorava. A mulher soltou as correias de retenção do carrinho e agarrou a criança nos braços. Little one, ela sussurrou para o bebê. Tudo bem, acabou tudo agora. Não chore. Ela balançou o menino, abraçando-o a ela. Na ocasião, foram ouvidas as sirenes das ambulâncias. As pessoas tropeçaram, dando aos médicos acesso à menina deitada no asfalto. A vítima foi colocada em uma maca e carregada em um carro. Quase simultaneamente, a polícia chegou com a ambulância. Ela está viva? O policial uniformizado perguntou ao médico. Até agora, sim, mas temo que não demore, disse o médico. Aqui, havia um telefone ao lado dela. Ok, dá para mim. Preciso ligar. Para meus parentes. Há testemunhas? Um policial gritou para a multidão. Sou testemunha, disse Allen, continuando a balançar o bebê em seus braços. O policial olhou atentamente para a mulher assustada com a criança. Eu tinha que decidir alguma coisa, ligar para meus parentes. Enquanto isso, o que devo fazer com ele? Deixe essa mulher tomar conta dele. Entre no carro, disse o funcionário,
e ele começou a olhar através dos contatos no smartphone da vítima e ligar para os números que ele achava que pertenciam às pessoas mais próximas. No caminho para o hospital, o bebê se acalmou e adormeceu. Carregando-o cuidadosamente nos braços, Allen entrou na sala de emergência e sentou-se em uma cadeira. "Espere aqui, meu pai vai chegar agora." "Eu passei", disse o policial à mulher. "E a mãe do menino?" O alienígena perguntou. "Ela está sendo operada. Nada se sabe ainda. Vamos esperar." A funcionária foi embora, deixando Allen sozinha com o bebê nos braços. Ela olhou para o rosto do bebê e não conseguia tirar os olhos dele. Ele parecia ter cerca de 1 ano de idade. Talvez mais, talvez menos. Allen não entendeu isso. Ele estalava os lábios pateticamente durante o sono, às vezes sorrindo levemente para alguma coisa. O coração da mulher sangrava. Ela não percebeu como a porta do quarto se abriu e um homem agitado entrou correndo no quarto. Allen levantou a cabeça e viu George na frente dela. O marido estava lutando para lidar com a excitação, respirando pesadamente. "Que fazes aqui?" George perguntou, sem entender por que sua esposa estava segurando seu filho nos braços. "E você?" Allen ficou ainda mais surpreso. "Recebi uma ligação, me disseram que Angela sofreu um acidente com uma criança." "Qual Angela?" Allen não entendia absolutamente nada. George respirou fundo e sentou-se ao lado da esposa. Ele olhou para o filho, acariciou sua cabeça. "Este é meu filho Eric", disse o homem suavemente. "Um filho?" Ela entendeu tudo, mas por algum motivo não sentiu nenhuma emoção. "Sim, aconteceu assim. Ele é muito bonito." "Ele se parece com você", sorriu Allen. George olhou surpreso para sua esposa, que admirava seu filho nascido de outra mulher. A esposa não fez birra, não fez perguntas. Ela estava abraçando seu filho contra o peito, e ele estava dormindo pacificamente, sorrindo para algo em seu sono. "Vou te explicar tudo." Queria dizer algo ao George. "Não. O principal é que ele está vivo. O principal é que o bebê não se machucou." Allen colocou o dedo nos lábios. A figura de um médico apareceu no final do corredor. "Lamento muito. Fizemos tudo o que podíamos. Ela morreu. Seja forte." O médico se virou e foi embora. Allen e George ficaram em silêncio. O bebê nos braços da mulher se mexeu, acordando, como se sentisse que sua mãe não existia mais. Allen foi o primeiro a falar. "Que horror! O que vai acontecer agora?" Ela disse, sem olhar para o marido. "Não sei. Ela nem tem parentes, ela era uma visitante, ao que parece", disse George. Allen se levantou resolutamente, o único plano certo amadureceu em sua cabeça. O cemitério da cidade estava tranquilo. Folhas de outono voaram das árvores, deitando-se nos caminhos, lajes de granito de lápides e sepulturas. Um pequeno grupo de pessoas se despediu de Angela em sua última viagem. Havia flores vermelhas em seu túmulo. Angela amava tudo que era brilhante e cativante, mesmo que houvesse rosas vermelhas em seu túmulo, disse George. Entre os que se despediram de Angela em sua última viagem estavam colegas. Vestidos com roupas pretas, eles olharam tristemente para a foto de uma bela jovem que há apenas 1 ano se tornou mãe de um lindo bebê. Os colegas conversavam baixinho. Ninguém podia aceitar até agora que uma mulher alegre, nunca desanimada e muito enérgica morresse sob as rodas de um motorista imprudente que nem considerava necessário chamar uma ambulância e prestar os primeiros socorros. George e Allen estavam de pé no túmulo. Ficaram em silêncio. A terrível tragédia os aproximou, gente querida novamente. George pegou a mão da esposa e acariciou a palma da mão dela. Ele não duvidou por 1 minuto que tudo em suas vidas ficaria bem. O marido e a mulher ficaram mais um tempo parados e caminharam lentamente pelo beco do cemitério em direção ao portão. Lá, do lado de fora do portão,
passeava vagarosamente, empurrando um carrinho na frente dela com seu netinho Eric.